Ora, viva a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje para uma aula com equações logarítmicas. Então vamos ver aqui alguns exemplos como resolver este tipo de equações, está bem? Esta é a primeira aula, vamos ter depois também uma segunda aula. Então venham daí, vamos ver como é que podemos resolver equações logarítmicas. Ora, para resolver uma equação logarítmica vamos ter que ter atenção a 3 pontos, ok? Em primeiro lugar, temos sempre que determinar o domínio. Isso é fundamental, está bem? Porque nem sempre as soluções que nós vamos obter vão ser soluções da equação. Temos de ter em atenção o domínio em que é possível, então, resolver esta equação. Depois temos duas igualdades que também nós vamos utilizar e que são importantes para a resolução das equações. Então, quando nós temos dois logaritmos, quando nós conseguimos chegar a uma fase em que temos uma igualdade entre dois logaritmos com a mesma base, nós vamos apenas trabalhar aqui com, neste caso, se for um logaritmo de x na base a e um logaritmo y na base a, nós vamos igualar apenas o x e o y. Okay? Depois, se tivermos uma situação em que nós temos um logaritmo de x na base a igual a y, ora o nosso objetivo é determinar o valor do x, então vamos escrever x igual a elevado a y. Então há aqui uma relação dos logaritmos com as exponenciais, também será a operação inversa. Estes são os 3 pontos fundamentais para nós resolvermos equações logarítmicas. Vamos na aula de hoje ver 4 situações. Então vamos a isto. Para a aula de hoje temos aqui estas 4 equações. Já sabem, vocês têm na descrição do vídeo, aí em baixo, o tempo exato em que começa cada uma destas equações. Então, se quiserem ver uma em particular, já sabem, é só clicar aí no tempo em que começa essa equação e veem a resolução detalhada. Vamos então começar aqui com a nossa primeira equação. Ora, temos logaritmo de x mais 3 na base 3 igual a 1. Primeiro ponto que eu tinha referido é o domínio. Então vamos começar por calcular o domínio desta equação. Ora, nós estamos a resolver equações no conjunto dos números reais, então vou dizer que x é um número real, mas tenho que ter em atenção o seguinte, eu só consigo calcular o valor de logaritmos de números positivos, ok? Então isso significa que o x mais 3 tem de ser obrigatoriamente um valor positivo. Então eu vou resolver isso, esta inequação. Ora, x mais 3 maior que 0, e isto é equivalente a escrever que o x tem de ser maior que menos 3. Se quiserem, podemos representar, então aqui na reta, temos aqui o 0, vou colocar aqui o menos 3, x maior que menos 3, ok? Será algo deste género. Então, na forma de intervalo, eu vou dizer que o domínio será valores superiores a menos 3, ou seja, do menos 3, o intervalo aberto, até mais infinito. Então, ponto número 1, o cálculo do domínio. Agora, vamos avançar aqui na resolução da equação. Temos precisamente a situação que está aqui indicada em baixo. Temos um logaritmo igual a um número, está bem? Exatamente o que temos aqui. Então, no nosso caso, o 3 representa o a, o x aqui está representado pelo x mais 3 e o número 1, aqui na nossa igualdade, é o y. Então, eu vou escrever x mais 3, não é? Ficou então aqui o x fica no primeiro membro e no segundo membro vamos ter a elevado a y, ou seja, no nosso caso, 3 elevado ao número 1. Ora, 3 elevado a 1, nós sabemos que é 3, e este 3 nós vamos passar para o segundo membro. Ora, ao passar para o segundo membro vai ficar negativo e vamos obter x igual a 0. Agora, por último, o que nós temos que verificar é se a solução que nós fomos obter, se ela está ou não dentro do nosso domínio, se pertence a este intervalo. E realmente o 0 pertence ao conjunto, ao intervalo de menos 3 a mais infinito. Então, como o 0 pertence ao domínio, eu vou dizer que a solução desta equação será então o 0. Ok? Espero que tenham conseguido entender. Não é muito complicado. Temos é que seguir então estes passos, o cálculo do domínio e depois resolver a equação. Vamos começar aqui a nossa segunda equação, que é algo semelhante. Seguir os passos, cálculo do domínio, e depois vamos ver se temos aqui alguma destas igualdades. Ora, nesta situação, o que nós temos é o seguinte.
aqui aparece um logaritmo e a base não aparece nada. Então convém aqui colocar também uma nota, que quando não aparece a base, nós estamos a considerar, se eu tiver assim um logaritmo de x, então eu estou a considerar como se a base do logaritmo fosse um 10, está bem? Então sempre que eu escrever só um logaritmo, considero que a base do logaritmo é o 10. E se escrevermos ln de x, estamos a considerar que a base do logaritmo vai ser o número de Neper, o e. Então, no nosso caso, é um 10. Cálculo do domínio. Ora, o domínio será, então, os números reais, mas tem que ter em atenção que o x menos 5 a dividir por 20 terá de ser um número positivo. X menos 5 sobre 20 maior que 0. Então, vou resolver, mais uma vez, esta inequação. Maior que 0. Ok, o número 20 posso passar para o segundo membro, está a dividir, passa a multiplicar, ou colocamos o mesmo denominador em ambos os membros, ou seja, acaba por desaparecer, o 20 vezes 0 é 0. Então escrevo x menos 5 maior do que 0. Passo seguinte, o 5 passa para o segundo membro, então vamos obter x maior que o número 5, trocando o sinal. Ok, então estou em condições de dizer que o meu domínio será todos os valores superiores a 5. Então, um intervalo 5 aberto até mais infinito. Esse é o domínio. E agora vamos resolver e ver se as soluções, ou a solução ou as soluções, estão, então, neste intervalo. Ora, ainda não tenho aqui a situação exatamente igual a um destes pontos, mas será fácil. Basta pegar aqui no número 2 e passá-lo para o segundo membro. Então, se o 2 passar para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Então, vamos escrever logaritmo x menos 5 sobre 20 igual a menos 2. E então, estamos precisamente na mesma situação de há pouco. Okay? O logaritmo de x na base a igual a y. Então, vou escrever x menos 5 sobre 20, não é? O x aqui nesta equação será toda esta expressão, x menos 5 sobre 20, e no segundo membro é a base do logaritmo, que é o 10, elevado a menos 2. Ora, no passo seguinte, x menos 5 sobre 20, 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. Nós podemos passar então aqui as propriedades das potências, escrever o inverso do 10 e o expoente vai mudar de sinal. Ora, 10 ao quadrado até podemos escrever logo, não é? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar o número 100. Ok? Então, indicamos aqui o 100. No passo seguinte, podemos, este 20 que está aqui a dividir por o x menos 5, nós, como ele está a dividir, podemos passá-lo para o segundo membro a multiplicar, a operação inversa, não é? Então vai ficar x menos 5 igual a 20 sobre 100. No passo seguinte, podemos simplificar a fração, ou seja, eliminando aqui um dos zeros, vamos obter 2 sobre 10, que ainda dá para simplificar essa fração, que é 1/5. E o número menos 5, que está no primeiro membro, ao passar para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Ok, e agora apenas fazer esta conta aqui da fração com o número 5, então vamos obter, colocando o mesmo denominador, 5 vezes 5, 25, mais 1, 26 quintos. Agora, temos apenas de verificar se este 26 quintos pertence ou não ao domínio. Ora, 26 quintos dá um número um pouquinho maior que 5. Não é? Nós sabemos que o 25 a dividir por 5 daria 5, ou seja, o 26 é maior que 25, vai dar um número superior a 5. Ora, como pertence ao domínio, eu vou dizer que a solução desta equação será 26 quintos. E temos assim a solução desta segunda equação. A nossa terceira equação. Não nos podemos esquecer que temos de determinar o domínio e depois verificar aqui estas igualdades. Ora, para o cálculo do domínio, vamos escrever o domínio tem que ser então um número real e o x ao quadrado menos 6x mais 5 tem de ser um número superior a 0 e ao mesmo tempo o x menos 1 também tem que ser um número superior a 0. Uma vez que aqui aparecem dois logaritmos, então os dois
eu só posso calcular o logaritmo de valores positivos, então x ao quadrado menos 6x mais 5 tem de ser positivo e o x menos 1 também tem de ser um valor positivo e agora tenho de resolver individualmente cada uma destas inequações. Vamos à primeira, x ao quadrado menos 6x mais 5 e vamos agora resolver a inequação. É uma inequação do segundo grau, se não se recordam como é que se resolvem inequações do segundo grau, podem também ver aqui no link aí em cima, está a passar aí uma notinha de uma aula sobre este tipo de exercícios. Tá bem? Então, para resolver inequações do segundo grau, o que nós temos de fazer é calcular os zeros da expressão. Então, eu vou calcular os zeros. X ao quadrado menos 6x mais 5 igualar a zero. Ora, para calcular agora os zeros, poderemos utilizar aquilo que acharem que é mais rápido. Uma das formas é utilizar a fórmula resolvente, não é? Então vai ficar x igual, creio que se recordam da forma resolvente, contudo eu vou colocar aqui a notinha da forma resolvente. Então, no nosso caso, o valor do A é o número 1, é o coeficiente do x ao quadrado, o B será o menos 6 e o C será o 5. Então, vamos ter menos B, ou seja, 6, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, menos 4AC, ou seja, 4 vezes 5, que é 20, sobre 2A. Vamos obter 6 menos raiz de 16 sobre 2, ou seja, x igual a 6 menos 4 sobre 2, que, mais ou menos, aqui não coloquei o mais, então temos duas soluções, ou x igual a 6 mais 4 sobre 2. Obtendo assim os resultados x igual a 6 menos 4 é 2 e 2 a dividir por 2 é 1, ou x igual a 6 mais 4 é 10, a dividir por 2, 5. Temos duas soluções. Ora, para esta inequação, nós queremos saber quando é que ela é superior a zero. Então, a representação gráfica de um polinómio do segundo grau é uma parábola, neste caso, com cavidade voltada para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo, e tem dois zeros, o número 1 e o número 5. Ora, a parábola é positiva aqui, antes do número 1 e à direita do número 5. Então, esta primeira inequação, nós temos de menos infinito até ao número 1 aberto, reunido do número 5 aberto até mais infinito. Então, isto é a solução da primeira inequação. Na segunda inequação temos x menos 1 maior que 0. Esta é do primeiro grau, muito mais rápida de resolver, x maior do que 1. Ok, então daqui vem o intervalo x maior que 1, ou seja, o 1 até mais infinito. Depois de ter as soluções então destas duas inequações, temos de intersetar estes intervalos. Okay? Então o que é que nós vamos obter daqui? Se quiserem, podemos representar aqui na reta, então vou colocar aqui o 0, temos aqui o número 1, aqui o 5. Vou representar a preto aqui a primeira solução da primeira inequação, ou seja, de menos infinito até o número 1, e do número 5 até mais infinito. A segunda inequação vou representar a vermelho, que é de 1 até mais infinito, aqui uma bola aberta. E o conjunto final, ou seja, o nosso domínio, será a interseção dos dois conjuntos, ou seja, onde é que está o vermelho e o preto. E então verificamos que é do 5 até mais infinito, e este é o domínio da nossa equação. Uma vez que já temos o domínio da equação, já estamos em condições de a resolver. Ok, então vamos lá avançar aqui para a resolução. Como é que nós podemos resolver esta equação? Ora, eu tenho aqui dois logaritmos e identifico aqui um sinal de menos, ou seja, se eu mudar de membro todo este logaritmo, ele vai ficar positivo. Então eu posso escrever logaritmo de x ao quadrado menos 6x mais 5 na base 2 igual ao logaritmo de x menos 1 na base 2 também. E agora, claramente, já temos aqui a primeira situação. Temos dois logaritmos em que a base é a mesma. Então, vou trabalhar apenas aqui com os valores dos logaritmos, ou seja, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a x menos 1. E agora conseguimos identificar que é uma equação do segundo grau. Ok, vamos passar tudo para o primeiro membro e simplificar. Menos 6x, este x ao passar para o primeiro membro fica negativo,
menos 7x. E o número 1, ao passar para o primeiro membro, fica positivo, vai dar 6 igual a 0. E agora temos aqui, novamente, uma forma resolvente, uma equação do segundo grau. Ok, então x igual a, o valor do b é menos 7, ou seja, menos 7 mais ou menos raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, 49, menos 4ac. Ok, sobre o 2a. Vamos avançar aqui nestes cálculos um pouquinho mais rápidos, já não tem assim tanta dificuldade, não é verdade? Então, encontramos agora as duas soluções desta equação. E o que é que nós vamos ter que fazer agora? À partida, pensamos que é o 1 e o 6 a solução da nossa equação, mas vamos ter que verificar se pertencem ou não ao domínio. Então, vamos relembrar, nós vimos há pouco que o domínio era do número 5 até mais infinito, e agora consigo identificar que apenas uma das soluções é que pertence ao domínio. Então, o número 1 não pertence ao domínio, não pertence ao intervalo de 5 a mais infinito, ou seja, apenas o 6 é a solução da nossa equação. Ou seja, 6 é a solução desta equação inicial. A nossa última equação desta aula. Ora, não esquecer, cálculo do domínio e aqui os dois pontos que podem ser úteis para a resolução do exercício. Ora, vamos ao domínio. Ora, o domínio vão ser os números reais. Temos de ter em atenção que o x mais 1 ao quadrado tem de ser um valor positivo, não é verdade? Então, o x mais 1 ao quadrado tem de ser maior que 0, que será a única situação que nós devemos ter em consideração. Aqui temos o ln3, o 3 já é um número positivo, não tem qualquer problema. Então, quer dizer que o x mais 1 ao quadrado tem de ser um número positivo. Bom, na realidade, o x mais 1, como está ao quadrado, ele é sempre positivo. Só eventualmente existe uma situação em que poderá não ser positivo, que é quando ele é 0. Então, basta-nos agora verificar quando é que o x mais 1 é igual a 0 e excluímos esse valor. Ou seja, quando o x for menos 1. De resto, mesmo que o x mais 1 seja um valor negativo, como está ao quadrado, vai ficar positivo. Então, o único valor que o x não pode ser é o menos 1, porque nessa situação seria 0. E o 0 ao quadrado é 0, que não é um número positivo. Então, eu vou dizer que o domínio serão os números reais, à exceção do número menos 1. Vamos resolver, então, a nossa equação. Desta vez, o que é que nós podemos agora fazer? Nós temos aqui um sinal de mais, estamos a somar dois logaritmos, podemos aplicar também as propriedades dos logaritmos e quando nós estamos a somar, como os logaritmos têm a mesma base, então nós podemos juntar os dois logaritmos e multiplicamos também os valores, ou seja, vai ficar ln de x mais 1 ao quadrado a multiplicar por 3 igual a 0. Tá bem? Então, utilizei a propriedade, quando tenho dois logaritmos com a mesma base, eu transformo num só logaritmo e multiplico os valores. E agora, já vou aplicar a segunda situação. Neste caso, a base do logaritmo é um e. Ou seja, vamos escrever x mais 1 ao quadrado, multiplicamos por 3, igual a e elevado a 0. Tá bem? Segunda igualdade. Próximo passo, o e elevado a 0 é 1. Então, eu vou escrever x mais 1 ao quadrado igual a 1 terço. Não é verdade? O 3 está a multiplicar, posso passar a dividir. E agora, temos aqui uma equação do segundo grau, que não será muito difícil de resolver, não é verdade? Então, tenho aqui um quadrado, vou transformar em raiz quadrada. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1 terço. Próximo passo, x mais 1. Posso fazer menos 1 raiz de 3 ou o x mais 1 igual a 1 raiz de 3. Aqui podemos também transformar este 1 sobre raiz de 3, podemos racionalizar, também. Podemos recordar essa parte da racionalização. Posso fazer aqui o cálculo auxiliar. Ou seja, quando nós temos 1 sobre raiz de 3, se nós multiplicarmos o numerador e o denominador por raiz de 3, estamos a racionalizar. Escrevemos então 1 sobre raiz de 3 a multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3 e vamos obter raiz de 3 sobre 3. Ou seja, este 1 terço, 1 sobre raiz de 3, podemos
substituir por raiz de 3 sobre 3. Ele estava correto, o valor, não é? Como sabem. Mas é só uma forma de escrever com o número racionalizado, também aparece muitas vezes nos manuais. Então vamos ter raiz de 3 sobre 3 menos 1 ou x igual a raiz de 3 sobre 3 menos 1. Temos então aqui duas soluções que temos que verificar se elas pertencem ou não ao nosso domínio. Ora, o nosso domínio são todos os valores, todos os números reais, à exceção do menos 1. E nenhuma destas soluções é o número menos 1. Então eu vou dizer que a solução da minha equação será menos raiz de 3 sobre 3 menos 1 e também a raiz de 3 sobre 3 menos o número 1. Tem duas soluções. Então espero que tenha sido fácil de entender como resolver estas equações logarítmicas. Não percam a segunda aula, vamos ver mais algumas situações. Tá bem? Bom estudo!